A prisão do espírito. A prisão não é um prédio criado para tirar a liberdade das pessoas, mas a condição da mente que não é livre. As mentes ficam sem liberdade por serem presas ao medo, por suas ilusões de orgulho, ganância, avareza, idolatria, preconceito, mentira, violência, superstição, etc. O medo é conservador. Ele limita o indivíduo em algum conceito, o prendendo em seu ciclo vicioso, sem a liberdade para alguma evolução real. Logo, a questão limitadora que impede a evolução do ser não é por algo exterior, material, mas de ordem íntima, de sua consciência. Assim, por exemplo, mesmo uma pessoa com alguma limitação física é livre de pensamento. Então, o seu espírito continua livre para sempre evoluir. As crianças chegam ao mundo puras, livres, sem doutrinas e sem qualquer preconceito. O termo céu indica algo acima, mais evoluído, ou no futuro. Vejam a seguinte declaração de Cristo. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. De mesma maneira, Cristo demonstrou que o ser humano é um Deus em relação aos atrasados diabos. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. Os espíritos dos diabos nem evoluíram para uma existência humana, porque desde a origem, na dimensão espiritual pretérita, acreditaram em preconceitos de bem e mal, contra o espírito de verdade. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Dessa forma também é demonstrado que não existe a compulsória e reativa teoria de reencarnação. O ser evolui ou não. Não se anda para trás na ressurreição de consciência nas espécies. Portanto, no fundo, a palavra Deus não significa uma entidade, mas uma condição relativa acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior, em relação aos animais e do instinto neandertal. A etimologia da palavra Deus vem do latim Deus, Daus, significa ser superior, termo que derivou do proto-indo-europeu Dio ou Deivos, que significa brilhante, ou celeste. Porque o termo Deus é uma condição, uma base, uma essência no espírito de verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O termo diabo também é espírito, uma condição, ele significa intrigante. Assim como Satanás, espiritualmente significa adversário. Então, qualquer um que vá contra a imparcial justiça do espírito de verdade é mesmo um diabo, um Satanás, não importando em qual dimensão relativa ele se encontre. Logo, o medo aprisiona a consciência, e o amor é a plena liberdade infinita, como Deus. Por isso, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. O amor real é livre, infinito, absoluto, ele não tem regras. O amor é acima de qualquer lei, pois, amor já é respeito. Por isso, Cristo veio ao mundo, para livrar a terra de todos os inúteis preconceitos de bem e mal. O amor real não faz qualquer distinção preconceituosa de pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. O termo pecado vem de delito. Logo, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. Portanto, bestas insanos idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. Deus não condena a ninguém, os seres é que se condenam a si mesmos por seus inúteis preconceitos.
O que nos liga a Deus é o amor real e nenhuma medíocre doutrina ou lei. Não se religa a quem sempre está conosco. Por isso, Cristo acabou com a infantil e mística lei de Moisés, terminando com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Até João Batista estava fora da verdade de Deus, pois pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. Somente o imparcial fogo da verdade é imbatível. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. A verdade é irrepreensível, intocável, inviolável, sadia, santa. Somente a verdade é santa. As teorias religiosas, tanto a judaica quanto a cristã, são contra a mensagem do Evangelho da Verdade do Espírito Santo. Doutrinas não existem na realidade, elas são invenções, mentiras. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15:26. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente junto de Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13:8. Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são idólatras enganados do mesmo modo. O ser discerne ou não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meia liberdade, nem meio amor. As diabólicas doutrinas aprisionaram os seus crentes durante séculos, tanto na política quanto economia e religião. Mas, agora, elas saíram de seus espaços e se uniram para oprimirem os sadios, em todo o mundo. Por essa injustiça elas são queimadas pela verdade de agora para sempre, para serem purificadas. Se continuassem escondidas não passariam por essa vergonha mundial. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Apocalipse 20:7-9. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. As paranormais profecias, além do tempo e espaço, são fatos previstos e não doutrinas inventadas. As próprias profecias já são as provas reais da existência de uma consciência transcendental infinita. As escrituras não são literais, elas são parábolas, metáforas. Elas foram previsões em sonhos, recebidos pelos subconscientes daqueles raríssimos videntes profetas. Comprovadamente, misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.